Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a narrativa que fala um pouquinho sobre a vida que temos vivido hoje de correria, nesse mundo de fluxo intenso, às vezes, de um lado para o outro. Lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 41 e 42, diz o seguinte: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando a gente para, queridos, para analisar a respeito desse contexto, a gente percebe que Jesus, evangelizando, ele chegou numa aldeia no qual ele se hospedou na casa de Marta. E Marta começou a se agitar de um lado para o outro, talvez preocupada com que dar de beber, com que dar de comer, como trazer alívio para Jesus e os seus apóstolos. Então, ela, nessa correria toda, ela viu Maria sentada aos pés de Jesus lá. E ela foi até Jesus, Marta foi até Jesus e disse: o Senhor não se importa em me ver nessa correria de um lado para o outro? Ordene que Maria venha me ajudar. Aí Jesus responde o que nós lemos: Marta, você anda inquieta, preocupada com muitas coisas. Uma só é importante. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Queridos, o nosso desafio hoje, no mundo que nós vivemos, é o seguinte: como ter um coração de Maria no mundo de Marta? Nós vivemos hoje no mundo de Marta. Tem até um livro que fala um pouquinho sobre isso, é até um tema de um livro. Nós vivemos hoje no mundo de Marta, correndo de um lado para o outro, preocupado às vezes com muitas coisas. E o mundo não simplesmente físico, mas o mundo virtual, o mundo das mídias, das redes sociais. Isso também faz com que a gente corra demais. E a nossa preocupação hoje é essa, tem que ser essa: como ter um coração de Maria no mundo de Marta? E eu gostaria de compartilhar com você aqui 4 princípios, ensinamentos aqui, tendo em vista esse assunto. Primeiro, como nós podemos ter um coração de Maria no mundo de Marta? Primeira coisa, priorizando as coisas de Deus, priorizando momento com o Senhor, priorizando estar aos pés do Senhor. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos priorizar. Quando nós não priorizamos, nós vamos deixar com que qualquer coisa assuma o controle ou domine a nossa mente e o nosso coração. Segundo, aprendendo a descansar, queridos. Aprendendo a descansar. Uma das dificuldades de quem corre de um lado para o outro, às vezes, é que a mente às vezes não para. E o corpo às vezes também não para. E não consegue descansar. Parece que se esquece que tem que descansar. E aqui eu estou falando do descanso espiritual, mas também leva em consideração o descanso físico. Então, esse é o segundo. Terceiro, vivendo uma vida de equilíbrio. Precisamos viver uma vida de equilíbrio. É certo que precisamos trabalhar, é certo que precisamos às vezes correr de um lado para o outro, mas precisamos equilibrar as coisas. Do contrário, a gente vai surtar, a gente vai se queixar como Marta se queixou para Jesus das coisas. Isso envolve a nossa vida quanto família, como pai, mãe, esposo, esposa, como servos de Deus, como profissionais. Precisamos ter equilíbrio, queridos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o texto que nós lemos, Jesus vai dizer para Marta: Marta, você corre de um lado para o outro, mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Ele estava falando de estar aos pés dele, de aprender e ouvir dele. Essa coisa é muito importante, é o mais importante de tudo. Ele vai dizer que Maria escolheu a boa parte. Maria fez o certo, ela escolheu a boa parte. E aquilo que Maria escolheu, isso não vai ser tirado dela. Então, queridos, todo investimento que nós fizermos, todo o tempo que nós dedicarmos, toda a vida que vivermos dessa maneira, como Maria, isso não nos será tirado. Tudo que nós adquirimos nesse mundo, isso precisa ficar claro para a gente. Bens, autoridade, poder, coisas, isso tudo vai passar. Isso tudo vai perder o valor. Isso vai ser tirado de nós, um momento ou outro. Mas aquilo que nós investimos para a eternidade, isso não nos será tirado. Maria estava investindo aqui para a eternidade, ela estava aprendendo do Senhor. Ela estava descansando no Senhor, apreciando o Senhor. Quando que ela poderia ter, em outro momento, Jesus na casa dela lá?
ouvindo realmente de perto os ensinamentos dele, com privilégios. Então ela aproveitou. Você precisa aproveitar, você precisa tirar momentos para buscar o Senhor. Então você precisa pensar e buscar ter um coração de Maria nesse mundo de Marta que nós vivemos. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de meditar nessa palavra. Ó Deus, Tu sabe das nossas correrias, das nossas atividades, dos nossos compromissos, mas nos ajuda a ter um coração de Maria nesse mundo de Marta. Nos ajuda a escolher a boa parte, ó Deus. Nos ajuda a sentar aos Teus pés e aprender a ouvir do Senhor e a priorizar isso, Senhor Deus. Ainda que tenha tantas coisas para nós fazermos, mas nos ajuda a sempre priorizar isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.